Eu vou Pode ir, Ricardo. Eu vou compartilhar aqui o texto com vocês, porque eu acrescentei algumas figuras para mostrar para vocês, tá bom? É o mesmo Ricardo, texto, a hora que for 9 horas, eu vou dar um toquinho para você, tá bom? Só para você ir se por favor. posicionando aí, beleza? Isso, me dá um toque antes, porque depois eu Tá, já joia. passo. Vamos lá aqui. Está bem visível para vocês? Tá. Ok, ótimo. Conseguem ler? Vocês conseguem ler aí? Posso ler, viu, professor? Tá. Eu vou ler a reflexão, depois eu passo a introdução para você, Maria. Tá bom? Ok. Então, nós temos aí o capítulo 9, né, que é os livros sagrados, né? E tem uma reflexão, já com um questionamento, né? Cada povo tem sua névoa cultural e religiosa. O nascimento em um determinado ambiente nos traz o sentimento de naturalidade das ações desse meio. Tudo que aí se desenvolve nos parece naturalmente e dificilmente nos causa estranheza os atos aí praticados. Ao sairmos dessa névoa cultural e mergulharmos em outra, temos a possibilidade de aprender novos valores, assim como questionar aqueles valores e ações de onde viemos. O espírito investigativo e o despertar dos diferentes valores das culturas nos eleva acima da névoa e faz tornar-se transparente. Ok? Então, essa névoa cultural religiosa, né? Aí o capítulo 9 de hoje é os livros sagrados. Então, os livros sagrados são aqueles que formam essas sociedades. Vamos falar de 3 aqui hoje, né? Do Vedanta, o livro dos Vedas, o livro da Torá, do judaísmo, e o Corão, né? O livro muçulmano. Esse véu, vamos dizer assim, poderemos dizer aí, como que os costumes, os valores, a moralidade que esses livros sagrados trazem, que definem aquela sociedade. E eu entendo que quanto maior a força do livro, em termos sagrados e místicos, mais difícil fica se olhar para outros livros sagrados. Quando se encara os livros sagrados como uma verdade única de um Deus que pertence a um determinado povo somente, então essa revelação, esse livro sagrado que é uma revelação, passa a ser a verdade daquele povo. E aí nós vamos ter aquela situação onde aquele que vivendo numa determinada cultura melhora de vida, de repente ele começa a viajar o mundo. E aí ele vai se defrontar com outros livros sagrados. Já vai surgir já um questionamento aí, né? Ao lidar com a moralidade, os costumes que são baseados nesses livros sagrados, quem está certo? Quem está com a verdade? Qual é o Deus? O Deus deles é o mesmo que o meu? Por que o meu livro é diferente do dele? Uma das críticas que se fazem fora da religião é a diversidade das revelações. Critica-se muito que cada religião tem a sua cultura, a sua moralidade, em lugar algumas coisas são aceitas em um e outros não, e isso, então, parece coisa dos homens. Essa quando a gente tem uma conversa com ateu, a gente vai ouvir uma dessa. Mas quem que está com a verdade? E aí, o que nós aprendemos na doutrina espírita? Ninguém detém o monopólio da verdade. A verdade está esparsa ao longo do tempo,
nas inúmeros livros e obras, pois todos eles tiveram inspiração espiritual, respeitando a cultura, os costumes de cada povo. Então, veja que o pensamento espírita ele já é esse pensamento cosmopolita, agregador, que não faz essa distinção, essa diferença. E aqui é a virtude do nosso curso, né? A gente tem a liberdade para ler, estudar outras religiões, discutir, fazer a crítica devida, positiva ou negativa, sem desmerecer qualquer seguidor de qualquer uma dessas religiões. Não é? Porque, na verdade, o ponto capital para o espírita, em termos de evolução espiritual, é o exercício da caridade, o amor em prática, independente do conhecimento teológico que cada um tem. Então, para nós, esse embate ele não ajuda em nada. Ajuda no sentido de... Segundo a indicação de hoje, né? Sim. Quem fez comentário, pode falar. Tudo bem? Então, vejam que para nós é tranquilo. Nós vamos fazer um rápido estudo de 3 livros aqui hoje. Então, eu pedi então, para a Maria ler a introdução, para a gente bater um bate-papo. Pode ficar à vontade, Maria, para ler a introdução. Ok. As civilizações antigas tiveram suas narrativas sobre seu passado e sua criação. Essas histórias e contos foram sempre transmitidos verbalmente de geração a geração. O divino e o transcendente estão fortemente vinculados a essa gênese. O Deus não só operou no início, como também lhe transmitiu verdades e conhecimentos de forma revelada. Surgiu assim a escrita e a literatura religiosa de cada povo. Entre estes, podemos citar os mesopotâmios, os egípcios, os hindus, os chineses, os hebreus, gregos, os celtas, os incas, os maias e os astecas. Deus se manifesta aos mestres, aos sacerdotes e aos profetas, transmitindo-lhes as leis, os comportamentos e os conhecimentos. Neste estudo, vamos focalizar os Vedas, escritos da civilização indiana, a Torá, escritos sagrados da civilização hebraica, e o Corão, escritos sagrados da civilização islâmica. Muitos desses escritos se transformaram nos livros sagrados de cada povo. Ok, obrigado, Maria. Então, só nessa introdução, ele vai falar do divino e do transcendente, né? E, então, quando a gente tem a palavra o sagrado, né? Você tem o profano, que é o mundo comum. E o sagrado, então, nos remete ao divino. Então, o livro sagrado é um livro de inspiração divina. Aí entra um primeiro entendimento que é importante a gente ter, de que esses livros sagrados, apesar de terem inspiração divina, foi escrito por homens. E muitos deles começaram como tradição oral, para depois de muito tempo se tornarem livros escritos. Então, veja que de Deus para o conhecimento espiritual, essa revelação espiritual divina,
Ela chega através do homem, já tem a interferência do homem, ela chega na tradição oral, depois passa para a escrita, e da escrita ela vai sendo reescrita ao longo do tempo. Então, o olhar filosófico, sim, a gente tem que ter, no sentido de que, provavelmente, nós vamos encontrar muitas coisas da cultura humana, da história, mesclado com ensinamentos espirituais elevados. Então, quando a gente, por exemplo, vai ler o Evangelho, o Novo Testamento, lá você tem a narrativa dos apóstolos, você tem os ensinamentos de Jesus que tem natureza superior, mas você tem, por exemplo, Paulo se preocupando com coisas mundanas, aquela preocupação que ele tinha, por exemplo, com as mulheres falarem nos cultos, que tinha que cobrir com a cabeça. Era uma coisa cultural que Paulo, como judeu, carregava e trouxe para o cristianismo. Então, esse olhar é muito importante. Então, muitas vezes, algumas pessoas falam assim, por exemplo, no caso da Bíblia, você vai encontrar coisas lá no Velho Testamento que são impraticáveis e dão vergonha em qualquer homem civilizado. Sim, porque é coisa dos homens. Ela não pode ser tratada, o livro sagrado como um todo, como se tudo que estivesse lá fosse a palavra de Deus. O que na nossa sociedade cristã muitos fazem isso, por uma questão de afirmar a autoridade da Bíblia. O que está aqui é a palavra de Deus e não pode ser questionado. E aí surge o conflito, né? Porque nem tudo que está lá reflete a divindade. Ok? Há inúmeros, centenas de exemplos, milhares até. Ok? Vamos para o Veda? Nós tivemos uma aula de religiões orientais, onde já falamos um pouquinho do Veda, do Vedanta, né? Inclusive, eu dei essa aula, acho que foi para vocês mesmo. Né? Mas vamos lá, então, para uma leitura, para a gente acompanhar o texto da apostila. Depois tem umas figuras aí para me mostrar para vocês. Quem poderia ler? Eu vou ler. Joia, Zé. Obrigado. No passado remoto, a base do conhecimento hindu era o escutar, Shruti. O Shruti era tudo aquilo que é escutado, é a tradição oral. Os Vedas se formaram através desses contos. Originado da raiz sânscrita vidi, que significa conhecer, saber, a palavra Veda é o conhecimento completo revelado. Segundo a tradição hindu, esse conhecimento foi revelado no início da criação aos primeiros mestres pelo próprio Criador. O primeiro deles a receber a mensagem foi Dakshinamurti. Posteriormente, a transmissão foi do mestre ao discípulo, portanto, a origem não foi humana. Os Vedas são as escrituras sagradas de várias religiões da Índia, principalmente do Vedismo, Brahmanismo e Hinduísmo. Ô, Ricardo, você quer que eu vá lendo direto? Ou a gente vai parando? Não, pode ir lendo, por enquanto está tudo bem. Sua origem data de 3000 a.C., mas na forma escrita data de 1500 a 1200 a.C. É a mais antiga literatura indo-europeia. As primeiras seções da obra são o Rig Veda, composto de hinos, rituais e oferendas às divindades, é conhecido por Livro dos Hinos. Trata-se dos hinos de louvor aos deuses da natureza, principalmente ao deus Fogo. Em seguida, o Samaveda contém melodias e cânticos. O Yajur Veda, saber das fórmulas sacrificiais, o livro das formas recitadas, e o Atharva Veda, o saber das fórmulas mágicas de exorcismo e encantamento. Essa imensa literatura
constituída de dezenas de livros e milhares de poemas, hinos, lendas, mitos e narrativas, contém páginas de extraordinária beleza e elevação espiritual. Páginas com caráter enigmático, com frases indecifráveis, passíveis de toda forma de interpretação. Também existem páginas extremamente pobres de significado literário, moral ou mesmo religioso. Posteriormente, foram acrescentados à coletânea vários comentários retirados de diversas escolas filosóficas religiosas. Cada um dos Vedas é dividido em coleção de mantras, samhita, explicações de palavras e textos, brahmana, textos para os renunciantes, aranyaka, e finalmente textos que tratam do absoluto, Brahman, Upanishad. Para melhor compreensão dos textos védicos, surgiram manuais auxiliares denominados Vedangas e os Upavedas. Ainda bem, né? Que tem algum manual para ler. Se for ler só direto na fonte, deve ser muito difícil. Os Vedangas tratavam da gramática, da etimologia, da fonética, da métrica, das regras. Os Upavedas, ou suplementos dos Vedas, tratavam da ciência da vida, a medicina, da ciência do manejo do arco, da ciência da música e da arquitetura. Meio que é o conhecimento de tudo, né? Parece que tudo entrava, né? Eles precisavam divulgar todo tipo de conhecimento originalmente, né? Não era uma coisa somente mística. Sim. A essas tradições do início da cultura hindu dá-se o nome de Vedismo, cujo traço fundamental é o conhecimento e o manejo das forças ocultas da natureza. As forças do mal atuam fortemente sobre os homens, e a magia é o meio mais seguro de neutralizá-las, obtendo o apoio e as boas graças dos poderes do bem. O Vedismo estabeleceu na Índia o regime de castas. A importância que a casta dos sacerdotes brahmanes foi adquirindo fez com que o Vedismo aos poucos fosse substituído pelo brahmanismo. Chamamos Vedanta a filosofia que se originou dos textos védicos. Ok. Eu achei melhor fazer uma leitura como um todo. Eu vou voltar aqui o texto. A gente desce olhando alguns destaques, né? É importante que o Vedanta, né, os Vedas significam conhecimento, saber. É um conhecimento e é um conhecimento que é revelado. Essa tradição hindu, né, como diz aí, fala desde o início da criação. Vejam que também tem um revelador, que é esse Dakshinamurti. Aí, como é que foi essa revelação para ele? A gente vê vários tipos de revelações, né? Revelação através da intuição, revelação através da mediunidade, revelação através da aparição, quando aparece, né, diretamente, revela diretamente. Aqui não dá maiores detalhes, né, mas a princípio me parece que o Dakshinamurti aí foi como Moisés. Ele teve a oportunidade de falar diretamente e receber, né, esse ensinamento espiritual. O Veda é imenso, gente. É imenso. É uma literatura imensa, de muitos livros, muito maior do que a Bíblia. Ok? Então, assim, e trata da epopeia do povo hindu, costumes, práticas, tem a parte metafísica, é por isso que é dividido em vários livros. Cada livro dedicado a um tipo, um aspecto. Tem pelo menos 4 livros dedicados à metafísica, livros da epopeia de Gilgamesh, por aí vai. São lutas que são narradas, guerras, Mahabharata e Ramayana, entre outras. Ok? Só um minutinho, gente. Tira essa luz para mim, por favor.
Bom, deu, melhorou a iluminação. Ok? Aí, então, para vocês saberem o tempo, né? Origem, 3.000 anos antes de Cristo. Né? Quando a gente pensa nisso, né? 3.000 anos antes de Cristo, né? A longevidade disso, né? É a mais antiga literatura indo-europeia. Aí, então, tem divisão das primeiras seções da obra, ó, que é o Rig Veda, que são os hinos. A gente viu aí o Samaveda, cânticos, melodias, e a Yajurveda, saber das formas sacrificiais, a Tarva Veda, que é o saber das fórmulas mágicas, né? Que, então, a parte da magia, que foi comentada aí no texto lá no final. Exorcismo, encantamento, entre outras coisas. Então, aí, ó, são dezenas de livros, milhares de poemas, uma beleza extraordinária, uma simbologia muito grande. Eu tenho um vídeo no YouTube onde um rapaz se propôs a estudar os Vedas direto, nos textos, até porque ele tinha um conhecimento para isso. E ele falou que foi muito frustrante, porque foi incompreensível em muitas partes. Incompreensível aquela simbologia. Inclusive, tem passagens do Vedas que, até hoje, elas são enigmáticas. Até hoje, não se há uma compreensão exata do que quer dizer aquele texto, aquela passagem. Tá? Porque é muito antigo, tem uma simbologia muito grande, e é uma simbologia tão extensa que, para você conhecer toda ela, em todos os seus significados, trabalhe por uma vida inteira, ou até várias encarnações. Né? Então, tem que estar disposto, mas tem muita sabedoria lá dentro, tá, gente? Tem muita sabedoria. Os mantras, aqui fala, então, que é dividido na coleção de mantras. Ricardo, pode falar, Gisele. Você falou que esse rapaz tentou entender e foi muito difícil. Eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil para as pessoas compreenderem textos antigos. Porque a forma como a gente está caminhando é pouca leitura, cada vez a forma de se comunicar é muito mais sintética, até a forma que a gente vai se comunicar agora por mensagem, de uma palavra a gente usa 3 letras para se comunicar, a gente usa um idioma muito sintético para se comunicar entre os países, que é o inglês, que tem uma palavra que tem múltiplos significados, e a gente for estudar um outro idioma, tem várias palavras que denotam coisas numa nuance de um mesmo, né, que traduz para uma mesma palavra para o inglês. Então, acho que cada vez vai ficar mais incompreensível para nós estudarmos e aprendermos textos antigos. Vai ser cada vez mais difícil. E aí, no caso, a gente tem que pegar livros de estudiosos que já têm um certo domínio, que já meio que mastigou para a gente aquele conhecimento, né? E, no fundo, não é necessário ter um conhecimento aprofundado, né? É do essencial, é preciso, pelo menos, compreender o essencial. E, no caso nosso, o essencial é na parte ética, né? Na parte moral, nas questões metafísicas também, que nos interessam bastante, porque a literatura védica ela contribui também muito na metafísica. Tem uma frase que a gente ouve muito, né? Comum entre nós aqui, que é: tudo que está no micro também está no macro, vem lá do Veda. É da cultura hindu. Então, lá atrás, eles já tinham essa visão holográfica de mundo, né? Que a estrutura atômica se assemelha à estrutura orbital, por exemplo. Então, está no micro e está no macro. Ok? E aí, quando a gente pensa nesse tipo de conhecimento que foi obtido 3.000 anos antes, 1.500 anos antes, por questões metafísicas como essa, como, por exemplo, a questão do tal,
dos opostos que se complementam, que faz parte dessa realidade, a gente vai pensar que essa sabedoria ela foi adquirida através de revelação de fontes superiores, elevadas. Né? Então, que foram ali aqueles escribas, né? No judaísmo a gente fala escribas, né? Aqueles que transcrevem aquele ensinamento. Procuraram escrever da melhor forma, e nem tinha uma linguagem para isso. Aí, então, vai se usar figuras, muitas figuras. Vai usar como a gente diz, uma simbologia. Você tem aí uma simbologia específica para dizer, por exemplo, tal. Se a gente olhar aquela figura do tal, metade branco, metade preto, ali tem muita coisa contida ali. Né? Então, você só vai conhecer se você estudar aquele símbolo. Né? Além de alegorias, palavras, né? Frases que possam ajudar no entendimento. E você tem razão, Gisele, vai ser sempre mesmo. O mundo ocidental tem dificuldade com a linguagem simbólica oriental, até porque o nosso alfabeto é bem diferente, né, do oriental antigo, né, que era repleto de símbolos. Eu trouxe aqui alguns símbolos para vocês, já que estou falando de símbolos. Estão vendo aí? Esse aqui, se eu não me engano, é Ganesha. Está aqui de frente de um livro do Veda. Essa figurinha aqui seria um fragmento do Veda. Estão conseguindo enxergar essa figura? Algumas letrinhas ali no canto. Precisa que eu aumente para vocês? Não? Tudo bem? O texto da apostila não cita... Nossa tela. Ok. O texto da apostila, ele não cita aqui o Mahabharata e Ramayana, e o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita eu já tive a oportunidade de ler, muito bonito. É um livro... Olha, eu já li o Bhagavad Gita, mas eu não entendi nada. Tem que falar a verdade. Mas daí você tem que ler, é isso que você falou, tem que ler e já ir lendo, depois da frase, alguém que dê uma mastigada para você. Se você só lê as frases, eu fiquei lá viajando. Então, eu tenho um Bhagavad Gita com notas de rodapé. Então, ali já ajuda aquelas notas de rodapé. Se eu não me engano, o Berto Holden deve ter também trazido uma versão do Bhagavad Gita. Tá? Mas é bem por aí mesmo, Gisele. Se a gente não se apoiar, fica difícil mesmo. Então, o Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata. A literatura védica também inclui os textos metafísicos, que são os Upanishads, o Vedanta Sutra, os tratados cosmológicos, que são os Puranas, que completam essa biblioteca védica. É mais para vocês terem um nome. Eu vou compartilhar em PDF esse conteúdo de hoje que eu estou mostrando para vocês, com essas figuras. E aí, depois, se alguém quiser fazer alguma pesquisa, né, às vezes se interessa pela parte cosmológica, eu gosto muito, por exemplo. Estou curtindo muito as fotos do James Webb, né? É fascinante, né? Essa visão cosmológica do universo. Se vocês olharem aí, do lado esquerdo aí é um fragmento do Mahabharata, e aqui é o Arjuna, que é esse guerreiro, conversando com Krishna. E atrás eu entendo que é Brahma. Brahma seria o quê? Deus. Krishna, o enviado de Deus. E Arjuna é o guerreiro, seríamos nós. Ouvindo os conselhos, né? Uma parte do Bhagavad Gita que me chamou muita atenção a primeira vez que eu li
E é uma questão até do filósofo, né? Que a gente quer compreender as coisas, compreender tudo. A gente estuda, busca, quer entender os detalhes. E, num determinado momento, o Arjuna pede para Krishna para revelar toda a realidade para ele, para que ele possa ter uma visão completa do todo. O Krishna consente e dá para ele uma experiência mística, onde ele enxerga, no Bhagavad Gita escreve lá, a descrição lá, é como se ele entrasse num estado de êxtase e começasse a ver inúmeras realidades e mundos, de uma tal forma que, poucos minutos depois, ele pede, por favor, cai extenuado. Foi muito violento para ele, aquela revelação da totalidade. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, é mesmo, né? Já pensou se Deus, num determinado momento, abrisse os canais mediúnicos de todos, conforme fez com Arjuna aí? O que seria a gente poder enxergar as dimensões, o que está à nossa volta? Seria uma loucura. Nós não estamos preparados para isso. Então, essa passagem ela demonstra isso, a limitação. Ô, Arjuna, você não sabe o que você está pedindo. A realidade ela é limitada para que você possa compreendê-la. Então, aí é importante entender isso, que a revelação ela é progressiva, é gradual. Ela vem sendo dada ao longo do tempo na medida em que o ser humano evolui moral e eticamente para receber revelações superiores. Um pouco que a gente já desvelou da matéria, sem a moralidade adequada, nós já estamos fazendo muita burrice, muita coisa errada. Imagina, então, se não tivesse esse freio da espiritualidade, né? Nós talvez estaríamos vivendo um caos aí. Né? Ok? Algum comentário, Carlos? Acrescentar alguma coisa? Não, tranquilo. Tá ótimo, Ricardo. Tá de boa, tranquilo. Tá? Depois essas figuras vão estar com vocês aí. Quando fala do mantra, bem conhecido o mantra, né? Que aí é uma melodia, né? Que é cantada e repetida inúmeras vezes. O Om é o mantra mais importante do hinduísmo e de outras religiões. Diz que ele contém o conhecimento dos Vedas e é considerado o corpo sonoro do Absoluto, que seria o Shabad Brahman. Brahman, né? Isso é o Brahman. Tem o Brahman e tem o Brahma, né? Tem ainda essa diferença também. Foi o primeiro som da criação do universo, segundo eles. O Om é o som do universo e a semente que fecunda os outros mantras. Aí a figurinha do Om, você vê a riqueza da simbologia. Se a gente olhar esse símbolo sem explicação nenhuma, né, a gente vai ficar perdido. Aqui já tem uma indicação. Ó. Um símbolo significa o ar, o outro significa o éter, a água, o fogo e a terra. Ok? Um exemplo simples aí dessa riqueza simbólica, né, do hinduísmo. O mantra, quando repetido, muitas vezes, ele vai alterar o nosso estado de consciência. Ok? Favorecendo a manifestação mediúnica, favorecendo os estados alterados de consciência, onde os fenômenos espirituais é que aí surgem. Ok? Então, os cantos gregorianos funcionam também como se fosse um mantra que vai elevando a pessoa, vai desligando ela desse mundo, vai colocando ela numa situação de estado alterado de consciência, e o que na doutrina espírita nós chamamos de emancipação do espírito.
Os laços do corpo se afrouxam, o espírito se emancipa, e aí ele passa a ter experiências espirituais. Ok? Uma curiosidade que eu trouxe foi essa daí. A suástica. Olha como é que está escrito aí. Isso aqui é como está no hinduísmo. Estão vendo aí? Sei. Então tá. A suástica... Jesus amado. Eu dei um pulo aqui também, Gisele. Meu Então, Deus do céu, imaginei. é uma curiosidade aí, ó. É o segundo símbolo mais usado pelos hindus. Quer dizer, então, os nazistas se apropriaram do símbolo hindu, e olha que o símbolo hindu representa boa sorte e boa fortuna. É um dos símbolos de Vishu, do deus Sol, Surya, e sua energia, associada a Ganesha e ao Dharma. É um símbolo divino. E, infelizmente, Hitler e os nazistas denegriram a imagem da suástica, que até hoje, no Ocidente, é mais conhecido como símbolo do Holocausto e do Terceiro Reich. Puxa vida, que absurdo, né? Como é isso que é corromper uma cultura, um valor de uma tradição sagrada, né? Fazer o que tem de pior. Talvez aí... Cada se cria, tudo se copia, né? Sim. Eu vi um teólogo protestante, ele é arqueólogo também, o Rodrigo. Alguns conhecem o Rodrigo. Ele é arqueólogo e pastor também. E ele fez uma brincadeira num podcast, pegou uma pintura e, falando de Deus, né, falou assim, ó, a criação é como um quadro. A gente sabe quando o autor, pela qualidade do quadro. Olhem esse quadro aqui. O que ele lembra para vocês? Aí o pessoal do podcast foi falando. Esse quadro é bonito. Esse quadro é assim. Deve ser uma pessoa bem sensível. Deve ser isso, deve ser coisas assim sublimes. Aí, no final, o Rodrigo revela que o quadro foi pintado pelo Hitler. Que o Hitler era pintor. Aí é interessante que a lição, né, que o Rodrigo está passando, que é o seguinte, no caso, a definição de Deus, né, não basta só a gente olhar e, por exemplo, conceber a realidade, o universo, mas não ter uma compreensão dos atributos do autor, que no caso de Deus, para nós, é onipotente, onisciente, misericordioso, né? E outras coisas mais. Então, assim, não nos deixemos nos enganar pelas aparências. É uma brincadeira que ele fez no podcast que eu me lembrei aqui. E, realmente, o Hitler, ele tinha o hobby, né? A roda de Sansara, gente, eu comentei na aula de religiões orientais, não vou falar mais sobre ela, mas simboliza a reencarnação. Se você olhar essas figurinhas, depois vocês olham com mais calma, vocês vão ver que é a trajetória do discípulo. Ok? Cada uma aqui, uma vida. Ó. Cada segmento cada pedaço dessa pizza aqui, ó, é uma vida que simboliza várias encarnações. Então, é o ciclo das encarnações, que é a roda de Sansara. E a deusa é a Kali Yuga, que é a deusa, então, que ela, simbolicamente, né, todos nós estamos presos a ela. Vamos, então, agora para a Torá e o Talmud. Já deu 9 horas? Não, 7 minutos. Agora eu lembrei antes, hein, Carlos? Posso ler, viu, professor? Pode ler, por favor, Maria. A Torá e o Talmud. Torá, ou Torá, em hebraico, significa ensinamento. São escritos sagrados, doutrinas, leis e narrativas essenciais do judaísmo aceitas como revelação divina da verdade. Em sentido restrito, o nome Torá refere-se ao Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia,
que se acredita ter sido revelado a Moisés no Monte Sinai. São eles: Gênesis, sobre a criação do mundo; Êxodo, sobre a fuga dos hebreus do Egito; Êxodo, sobre a fuga dos hebreus do Egito, sua permanência na península do Sinai e sua chegada a Canaã. Levítico, livro dos rituais e da legislação sagrada. Números, sobre as contagens constantes do povo hebreu durante sua peregrinação. O Deuteronômio, conjunto de regras sociais. Todas as sinagogas judaicas têm ao menos uma cópia do Pentateuco escrita à mão em rolos de pergaminho, e sua leitura é parte importante da liturgia judaica. Por vezes, o termo Torá pode incluir também as compilações da lei oral, os estudos e tratados de leis e de ética. É, entretanto, o Talmud, o livro que reúne as tradições orais, as leis judaicas e os seus comentários. O Talmud é dividido em 4 livros: Mishnah, tratado de leis e ética; Targumim, Midrashim e comentários. Foram escritos entre o século III a.C. e o século V d.C. O Talmud representa a expressão da lei oral, complemento da Torá, ou lei escrita, da qual, em certa medida, é o comentário. Existem 2 Talmudes, ou 2 procedências desses escritos. O primeiro deles, o da Babilônia, e o outro de Jerusalém. Muitos, porém, foram os escritos, os comentários e os estudos sobre a história religiosa dos judeus. E muitos desses também se perderam ou foram destruídos na história do homem. Em Paris, 1242, foram destruídos pela primeira vez oficialmente, por iniciativa da Igreja Católica, vários exemplares da literatura rabínica, os quais enchiam 24 carroças de escritos da história judaica. A partir de 1322, na Itália, ocorre nova destruição de literatura judaica. O grande iniciador do judaísmo, porém, foi Moisés. De gênio impetuoso, não admitiu o simbolismo zoológico politeísta dos egípcios, nem tampouco as práticas e rituais populares. Moisés adquiriu grande notoriedade e prestígio sobre o povo, assim se tornando a figura central do judaísmo. Ele foi consciente ao estabelecer na terra uma religião monoteísta. Assim, a Torá e o Talmud são um conjunto de ensinos, regras e conceitos religiosos que, no entender de Edgar Armand, abre aspas, formou a religião mais intransigente, mais nacionalista e mais fanática que se conhece, lei que até hoje perdura sem alterações, guiando e unindo os judeus espalhados, a diáspora, né, pelo mundo inteiro. Jesus. Ele cita bem a diáspora. Eu não sei qual aula que a gente teve, que os judeus parece que é a minoria, né? Primeiro o cristianismo, segundo o islamismo, e por último, os judeus. Mas a gente já teve essa aula, né, Carlos? Já fala um pouco sobre o número, né? Parece que só 20 milhões no mundo. É bem pouquinho perto de judeus. Bem pouquinho perto dos bilhões aí, né? Do cristianismo e do islamismo. Verdade. O judaísmo, ele tem a tradição judaica, né, muito forte, os costumes, né? Então, eles são zelosos com relação às suas tradições, seus costumes.
E isso muitas vezes impede um processo de sincretismo com outras religiões, então limitando, né, a expansão do judaísmo. Quando a gente percebe, por exemplo, a Igreja Católica, é justamente por a Igreja Católica permitir um sincretismo muito grande, é que ela é grande, né? Que ela é a maior, por exemplo, né, religião cristã, porque justamente ela tem esse aspecto de conviver com o sincretismo. Então, ela se abre, tem os seus conceitos, tem seus ensinamentos, mas, ao mesmo tempo, convive, né, com as diferenças e não exige de todos certas práticas. Já no judaísmo, é bem mais complicada a coisa. Eu tive uma época onde eu tinha uma sala de bate-papo, no tempo lá daquela internet que fazia aquele barulhinho, como é que é? AOL, junto com um amigo judeu lá de São Paulo. Eu espírita e ele judeu. E ele era um judeu espírita. Gostava dos ensinamentos de Kardec, trocava muito com ele. Na verdade, foram uns 2 anos juntos ali, no meio do caminho ele ficou noivo. E aí, então, surgiu um problema, porque a noiva precisava passar pelos rituais judaicos. E aí teve um primeiro momento de conflito com ela, convencer ela, mas ela, por ser católica, ele espírita, ela católica, e indo, né, seguir a condição dos pais dele, ela acabou cedendo e aconteceu. Mas, assim, ele falou para mim, a parte espírita eu nunca falei dentro de casa. Não falava. Era mais complicado expor isso. E ele era um dos moderadores no grupo, eu e ele. Então, você vê que são questões, às vezes, de muita ortodoxia, né? Isso se chama ortodoxia. A ortodoxia, muitas vezes, atrapalha o diálogo interreligioso, o ecumenismo, né? Então, mas vamos lá. Então, Torá. O que é a Torá? A Torá são os primeiros 5 livros do esse Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Maria, Gisele, já tiveram a oportunidade de ler? Algum deles? Tudo não, mas principalmente Deuteronômio. Deuteronômio, né? Eu já li bastante. Há 30 anos atrás, quando eu fui para casar, a gente fez o curso de noivos e a gente leu essa parte. Eu casei na igreja, né? Uhum. Mas também nunca mais. Então, o primeiro livro, a Gênesis, ali, né, começa de uma forma bela, né? A descrição da criação do mundo, aí vem Adão e Eva, e aí começa a história do povo judaico, né? Toda essa história que a gente conhece, né? Do Êxodo, Moisés caminhando pelo deserto, instituindo leis. Quando a gente olha aquilo, a gente vai ver uma mescla, né? De fatos históricos, cultura, né? Valores morais da época, que hoje muitos são inaceitáveis, né? O Deuteronômio mesmo é um livro de leis, ele é um livro de leis que Moisés fala que Deus pôs, né? Mas a gente, quando vai ler o Deuteronômio, a gente vê lá coisas que a gente sabe que não são divinas. Né? Por exemplo, lei sobre um animal que invade a propriedade do outro. Como é que é a punição e o que deve ser feito com o animal. Então, isso é uma lei dos homens. Apedrejar, né? Casal é adultério, apedreja. Mulher menstruada, você não pode sentar perto dela, pode se aproximar. Não é de Deus, pô. Isso é dos homens.
Então, ali fica claro, para quem tem um bom senso, que está mesclado. É lógico, claro que Moisés vai usar da autoridade divina para pôr essas leis, porque como é que você conduz um povo nômade no deserto, 40 anos? Sei lá, quantos eram? Você tem um número aí, Carlos? 100 mil? 200 mil? Eu não tenho aqui um... Agora, se me foge. Tá Fala em mudo, cara. 600 mil homens. 600 mil, Homens. imagina. Aí, se você somar, eles não contavam mulheres e crianças, então deve passar de 2 milhões de pessoas facilmente. Como é que faz para você conduzir e manter uma ordem um povo desse? Somente com leis divinas mesmo. Né? Então, é bem compreensível, né, que Moisés vá usar da autoridade divina, porque Jeová conferiu isso a ele, passou os 10 mandamentos, que são universais, mas ele precisava ter muitos outros, né, e que não cobria tudo ainda. Né? Não tem lei que tenha suficiente para dar conta de todas as situações de conflito do ser humano. Então, assim, lá, muita coisa que foi revogada, que foi mudada. Uma vez eu vi uma matéria super interessante de um rapaz que resolveu viver um mês conforme o Velho Testamento. Ele pegou roupas da época, do tecido, não usou celular, nem elevador, nem nada, tudo a pé. Ficou um mês, assim. A matéria sobre o interessante é muito engraçada. Ele fala assim, impraticável nos dias de hoje. Não dá, não tem como. Né? É questionável, né? A gente que faz filosofia, a gente questiona. A questão lá do Adão e Eva, né? Poxa, e os homens anteriores que existiram, até os primatas, até aquela evolução toda. Tá, nós somos da raça adâmica, mas a raça adâmica não pensa na Terra, né? E Adão e Eva, na verdade, é um simbolismo que a gente, depois que a gente descobre isso, a gente é triste. Então, aí tem uma coisa interessante, que a palavra Adão e Adão significa primeiro homem. É o primeiro homem. Não foi, né? Não é um nome próprio, chamava Adão, é o primeiro homem e a primeira mulher. É todo um simbolismo para falar do começo da humanidade, dos primórdios da humanidade. E o interessante é que a alegoria de Adão e Eva aí fala do primeiro homem e da primeira mulher, mas diz que no começo eles eram como os animais. Sim. Depois passaram a ter consciência moral. Quando? Quando morderam a maçã. E o pessoal fala que antes disso Adão já era amante da Zenite lá, como é? Ele teve outra mulher antes da Eva. Ai, meu Deus do céu. Então. Tudo isso aí já dá o que pensar, né? Se eles eram como os animais, viviam nus, então por aí já dá o que pensar. Aí outra coisa que dá o que pensar é essa história da maçã, da fruta, né? Porque Deus é um péssimo psicólogo, né? Ele fala assim, ó, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coloca no centro do jardim e fala, mas essa vocês não mexem. Acabou. É só de falar isso que pronto. É igual aquele negócio. É igual aquilo que fala, não pense no macaco, né? Tem até uma brincadeirinha desse tipo, o cara de um mestre, né, que pergunta para um aluno pergunta para o mestre como que ele deveria fazer, daí o cara fala, olha, você pode fazer o que você quiser, só não pensa no macaco. Aí o cara fica o dia inteiro pensando no macaco, né? Porque falou que não pode, pronto, né? Essa máxima é assim, o proibido é mais gostoso. Pode ser. A curiosidade, né? Põe uma cesta de frutas, né, na mesa e fala assim, ó, você pode comer todas, mas essa aqui não pode, essa aqui é especial. Pronto. Ok? Vamos lá, então, gente. O que mais temos aí de interessante?
a diferença entre Torá e Talmud, né? A Torá, então, é os 5 primeiros livros, e o Talmud, ele é os comentários, né? O Talmud representa, então, a expressão da lei oral, é um complemento da lei escrita. Então, é o comentário dos rabinos. É como se aquele estudo que eles fazem da Torá, as interpretações, o entendimento, são registrados em livros que dão apoio para o entendimento da Torá. Então, assim, a rigor, para você ser um bom conhecedor do Velho Testamento, você também tem que procurar o Talmud, né? E consultar lá, para você ver como é que eles entendiam, compreendiam, né, as palavras, os acontecimentos da época. Aí diz que o Talmud é dividido em 4 livros: Mishnah, que é a lei e ética, a Mishnah, o Targumim, o Midrashim e comentários, né, escritos aí no 3º século antes de Cristo ao 5º século. O que mais? Talmud representa a expressão da lei oral, complemento Torá, isso a gente já viu. Aqui é interessante, né? Fala que em Paris foi destruído. Essa questão destruído, por que será? Porque a toda poderosa igreja, né? E olha Sim, que eu penso qual é a ali, razão? O que motiva a fazer isso, a igreja fazer isso? porque tem um filme que fala até, né? A igreja queria ser só ela detentora do conhecimento, né? Então, mas O nome da Rosa, eles colocavam veneno nos livros. Mas vamos fazer um raciocínio. Nós somos cristãos, certo? Agora, Jesus era judeu. Não é? E Jesus falou que ele seguia a lei, ele ia cumprir a lei e os profetas. Então, assim, o cristianismo ele é herdeiro do judaísmo. Então, a princípio, nós deveríamos zelar pelas origens. Mas o problema não é o cristianismo, o problema são os cristãos. Ah, bom. Isso. Vamos começar. Quando eu falo cristianismo, na verdade, eu estou falando do cristianismo histórico dos cristãos, como o Carlos está falando. E não o que Jesus deixou. E, para mim, ainda falta um nome aí que descobrir, não sei. O caminho, né? O verdadeiro cristianismo, Jesus deu exemplo diferente, não é? Ele respeitava a cultura judaica, respeitava, ele citava a Torá, lia a Torá e explicava como rabi da Torá. O problema é que os judeus não aceitaram Jesus. E aí, então, que surge o conflito. Se eles não aceitaram, então não são dignos. Essa coisa de malhar os Judas, né? É bem simbólico. Né? Por culpa deles, foram os judeus que permitiram que Jesus fosse na cruz. Então, aí nós vamos, muitas vezes, descarregar o nosso ressentimento, o nosso ódio. Mas é o que o Carlos falou. Isso é de pessoas. Provavelmente essa ação aí deve ter partido de um bispo local, alguém local. Acho que nem todos na igreja, eu acredito muito nisso, não eram favoráveis a isso. Aí tem a instituição, a hierarquia, que a gente sabe que pesa, essa questão do conhecimento, do domínio do conhecimento que a igreja tinha na época, que é a chamada Idade das Trevas, né? Onde quem detinha o conhecimento era a igreja. Depois que houve uma libertação. Uma coisa que me chamou a atenção, e aí essa fala do Edgar Armond, eu achei um pouco forte, viu, Carlos? Tá? No meu entendimento aqui, né? O mestre fala, né, como eu penso, né? Formou a religião mais intransigente, mais nacionalista e mais fanática que se conhece. Lei que até hoje perdura sem alterações, guiando o movimento de judeus para... Eu achei que carregou muito na tinta aqui. Né?
Essa questão de fanatismo, por exemplo, é meio assim, tem que ter uma cautela para falar isso. Uma pessoa que segue a sua religião e é fiel a ela é fanática? O que vocês acham? Não, né? Ela é fanática se ela não consegue, por exemplo, verificar que determinadas coisas não podem ser praticadas na atualidade. Por exemplo, não sentar do lado de alguém que está menstruada. Nesse sentido. Sim. Se ela não consegue situar a religião dela na atualidade, verificar o que colocar um filtro, né? Respeitar outras formas de pensar. O próprio sectarismo, né? Sectarismo. Eu acho que mais fanáticos são os muçulmanos. Muito mais fanáticos os muçulmanos. Perfeito. E aí é o que eu penso. Eu acho que aí o Edgar Harmony carregou um pouco. Porque os judeus são zelosos, sim, com a sua tradição, mas eles se adaptaram a várias culturas. Se espalharam pelo mundo. Então, assim, para mim, o Edgar Harmony carregou um pouco. Tá? Nacionalista eles são, sim. Intransigente. A questão de ser intransigente também é defender seu ponto de vista, suas opiniões. Né? Eles são nacionalistas, estão espalhados no mundo inteiro. Não entendo essa colocação aí do Harmony. Nacionalista no sentido de que, por exemplo, você preserva o sentido de nação, a nação judaica, independente do lugar do mundo onde você esteja. Ok? Então, você vai ter lá um bairro onde os judeus estão ali instalados, mas o fato de até eles se protegerem entre si, né? O judeu cuida do outro judeu. E isso não é ruim. Na verdade, nós devíamos estar fazendo isso também. São Paulo tinha um bom retiro. Antigamente, quando a gente era pequenininho, eu falava no bairro de judeus, a gente tinha até medo. Hoje parece que já está comum. Ok. Aí depois vocês vão ter a oportunidade de olhar, já no 9:16, vamos entrar no Corão, mas aí tem as figurinhas aí para vocês verem depois melhor. O Torá, Talmud aí, a figura dos rabinos, como é que era o livro, né? O formato dele, dá para vocês verem, é rolo. Vários símbolos judaicos, né? A menorá, o peixe, as tábuas dos 10 mandamentos, a árvore da vida, que é o sefiró, e por aí vai. O tabernáculo do tempo de Moisés, que era a tenda onde Deus habitava aqui, no lugar santíssimo. Lá tinha a Arca da Aliança, a menorá, que é o candelabro. Aqui tem a figura da Arca da Aliança, com os 2 querubins. Cada querubim tem um significado, é proteção das 10 tábuas que estão lá dentro. Se eu não me engano, um dos querubins é justiça, o outro agora, eu acho que é a lei e a justiça, se eu não me engano. Aqui o candelabro, cada castiçalzinho desse tem um significado, verdade, sabedoria, por aí vai. A estrela de Davi, uma simbologia rica também. Essa é uma vestimenta de um sumo sacerdote. Depois vocês dão uma olhada, vocês vão ver que cada pedra preciosa dessa tem um significado. Por exemplo, tem uma pedra aqui, que ela é remissão à idolatria. Tá? Então, outra aqui, o incenso, ele é a fragrância do pleno gozo da glória de Deus. Vê que a gente perdeu isso ao longo do tempo, né? Esse significado espiritual por trás dos símbolos. A gente olha o símbolo e muitas vezes não compreende, né? Porque essa quantidade de cores, pedras, entre outras coisas, né? Aí a roupa, o significado da roupa, kippá, isso aqui talvez vocês vão precisar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí, ó, kippá, tzitzit, talit, peiot, enfim, cada detalhe da roupa judaica para vocês. E essa questão que eu coloquei aqui para vocês, né, a força da tradição
essas figuras aqui ilustram bem isso, né? Orar voltado lá, então, para mim. Isso aqui é o Muro das Lamentações, né? Isso. E por aí vai. Aqui é um Shabá, é um dia dedicado, onde você para orações, a tradição de pai para filho, a tradição escrita, né? O rabino vai, então, e registra em livros aquilo que o seu conhecimento, para garantir que, passados tempo, o milênio, a cultura continue presente, os ensinamentos sagrados estejam presentes. Então, vamos lá para o Corão. Eu leio para você, Ricardo. Ricardo, a gente está com 10 minutos, tá? Vamos ver se a gente consegue. O Corão. O termo Corã, em árabe, significa declamação, recitação. Assim, Al-Corã, ou Al-Corão, ou simplesmente Corão, é o livro sagrado dos muçulmanos e a coletânea das revelações de Deus ao profeta Maomé. Foi redigido em árabe entre os anos 610 e 632 DC. Não é considerado um livro de inspiração terrena, mas as palavras exatas de Deus reveladas pelo anjo Gabriel a Maomé. Apesar do Corão se referir à comunidade islâmica antiga, oferece orientação moral para povos de todas as épocas e raças. Para os muçulmanos, é a fonte do direito, da moral e da administração. Afirma-se que um Corão glorioso está escrito numa tábua e guardado nos céus. Nele estão as regras que balizam a vida de mais de 1 bilhão de muçulmanos. O Corão se divide em 114 suras ou suratas, capítulos, de tamanhos variados, e esses, por sua vez, em versículos no total de 6.211. Ele não dispõe uma ordem certa, nem mesmo cronológica. Sucessivas revelações em circunstâncias e tempos diversos formam um conjunto fragmentado. É no Corão que os seguidores de Maomé vão buscar conselhos para as mínimas questões do cotidiano, desde a maneira de se vestir até receber convidados em casa. Sua redação definitiva se processou no tempo do califa Uthman, genro do profeta, de 644 a 655, mediante reunião e seleção cuidadosa do material existente em toda sorte de instrumentos, desde pedaços de couro até omoplatas de camelo, nos quais os discípulos de Maomé haviam escrito o que ele ditava. Segundo a tradição, o texto original é inimitável e intraduzível, e, por conseguinte, não existiria tradução fiel ao original. O Corão manda que os muçulmanos convertam os povos estranhos denominados infiéis e os façam empregando até mesmo a espada. Nas palavras de Edgar Amon, esse livro, o Corão, está longe pela sua natureza e pelo seu conteúdo de se poder comparar com os demais códigos religiosos do mundo, seja pela inferioridade dos conceitos, seja pela falta de elevação moral construtiva. Ok. Obrigado, Carlos. Bom, o Corão, né, os muçulmanos, né, é uma das religiões que mais cresce no mundo. Né? Tem um filme que eu assisti que chama Invasões Bárbaras, que ele retrata a preocupação do europeu com a invasão dos bárbaros. E os muçulmanos seriam um dos bárbaros. E seria, então, aqueles povos que não são dali, que entram na Europa, se estabelecem lá. E aí tem essa questão que, na Europa, a taxa de natalidade europeia é baixa e os muçulmanos se multiplicam bastante. Né? Então, é um problema social. Né? Acaba se tornando uma preocupação. Esse filme ele retrata um pouco isso também. Né? Não é só isso, o filme é mais focado até numa outra questão, mas chama-se até de uma invasão, né? Seria uma invasão silenciosa. Pela força da tradição, do seu escrito, das suas normas,
chama muito atenção quando a gente vê um ocidental se converter, né, ao islamismo, e muitos deles estão dispostos a dar a vida pelo islamismo. O que é que esse Corão, esse Islã, ele tem que seduz, né? Alguns jovens, principalmente jovens, né? E aí sim, existem as promessas, né? As promessas que a gente já conhece, né? E eu acho que o Maomé, a gente pode considerar, ele disse que ele estava numa caverna, teve uma visão, mediunidade, o espírito veio trazer uma série de revelações para aquele povo daquela época, uma cultura ainda... Porque ali no Império Turco-Otomano havia uma divisão muito grande. O Corão ele ajudou nesse sentido, de unir. Em torno desse livro se uniu inúmeras culturas, né? Inúmeros povos. Foi um princípio de unidade. E eu imagino que, quando a gente dá algumas coisas que a gente já leu, né? Um pouco que eu li também, não muito, mas que essas sociedades até tinham, mesmo nessa época aí, comportamentos tribais, quase, praticamente tribais, lutas fratricidas, lutas entre povos. Então, há uma necessidade de trazer uma lei rigorosa, uma lei que como, por exemplo, Jesus vem e fala de amor. Para nós pode calar no coração, mas em determinados lugares falar de amor, né? Você tem que ter uma outra linguagem, né? Um Deus de amor talvez não convença. Tem que ser um Deus de temor, que pune, que está ali de olho no que você faz. O Cristo vem trazer um Deus de amor que nos dá liberdade e consciência de agir. Então, é uma coisa assim, bem para uma cultura mais elevada. E aí eu concordo com o Edgar Armand quando ele diz aqui, no final desse capítulo, da questão de falta ainda uma elevação moral maior, né? Mas que é a forma como eles compreendem. Precisava se conhecer mais também, né? Porque, com certeza, tem grande sabedoria. Tem grande sabedoria. Mas há um detalhe realmente no Alcorão que diferencia assim, de todas as outras, que é a Guerra Santa, a Jihad. Por exemplo, os judeus também lutaram, pegaram a espada, tem muita coisa também horrorosa, mas mesmo lá no Velho Testamento, ainda não era um princípio doutrinário de fé teológico a guerra. A guerra é como se fosse algo que é desse mundo. É algo como que contingente na linguagem da filosofia, né? Acidental. Muitas coisas são nesse mundo contingentes, quer dizer, estão fora dos planos de Deus. E acontece pela ação dos homens, no seu exercício do seu livre-arbítrio. Então, as guerras é um caso. Agora, quando um livro divino e sagrado vem e coloca a guerra como um mandamento de Deus, aí, então, realmente, isso torna complicado, né? Porque estimula a violência. Pode falar. Eu ia comentar o seguinte, que talvez, eu penso, que se não houvesse as cruzadas na Europa, que quiseram tirar e banir os mouros, né, que eram os árabes, que eram os muçulmanos da região, talvez a gente não vivesse hoje esse islamismo tão extremo no mundo.
Porque naquela época que era daqueles filósofos Avicena e Averroes, que era na Espanha, um islamismo, que a Espanha era misturada, né? Ela era muito muçulmana, com aqueles filósofos que cultuavam Sim. a filosofia, uma mente aberta. Tanto é que na Espanha tem um monte de mesquita, que hoje é a Igreja Católica, e era muito bonito, e havia uma boa convivência entre os cristãos e os muçulmanos, e ambos zelavam pelo conhecimento, pela filosofia. Daí que ocorreu, de um lado, a polarização. Começou essa polarização que a gente fala hoje, já vem de muito, né? Se a gente quiser pensar por outro sentido. Aí eles expulsaram os mouros, criou um ressentimento, e agora a gente vê 500 anos depois que eles estão reconquistando a Europa, só que de um nível cultural muito mais baixo, mas muito mais baixo. Uhum. Muito bem lembrado. Você lembrou Eles muito estão bem. reconquistando a Europa através dos seus descendentes. Eles não precisam nem pegar em armas, é o que você falou. O europeu não quer ter filhos. Então, o europeu adora que venham estrangeiros para morar lá, porque não vai ter ninguém para morar lá se eles não tiverem filhos. E quem é que quer morar lá? Todo mundo, todos nós, e em especial os muçulmanos. E lá em Barcelona, que eu tenho parentes, gente, é uma torre de Babel. Você vê o muçulmano extremo, com a burca, e do lado um monte de homossexuais se beijando. Eles não... É uma cultura tão... Você vê de um lado os homossexuais, casal homoafetivo daqui, e do outro lado há uma mulher que caminha atrás do marido com a burca. Parece um caldeirão que está prestes a explodir. É uma coisa assim, em algum momento aquilo lá vai dar M. Em algum momento vai dar M. Porque é uma coisa que não consegue se misturar, né? Justamente. Então, isso eu acho que o Maomé ele também vai colocar autoridade divina, vai saber canalizar isso, e que você falou com muita propriedade mesmo, porque eu estava tentando lembrar esse lado bom, né? Esse aspecto, como a gente aprendeu aqui com Avicena e Averroes, né? Essa foi, inclusive, uma idade do ouro ali da literatura, né? Da literatura dos árabes, né? Que tiveram grande influência no mundo. E até no propriamente esse país como que é o Afeganistão. O Afeganistão antes da entrada do Talibã. Ele era... Eu vi uma foto, as mulheres usando mini-saia, árabes. Usando mini-saia. Era uma foto da década de 80, se não me engano, em que elas tinham liberdade. Quer dizer, não necessita ser esse islamismo que a gente vê hoje. Estão retrocedendo assim de um jeito que é difícil da gente aceitar, né? Sim. E isso também torna uma religião fechada, né? Porque tem uma ortodoxia muito grande. Essa questão que eu coloquei do sincretismo que não permite. Então, ou você se torna muçulmano ou não. E aí é uma decisão de vida muito importante, muito forte. Ok, deixa eu mostrar só as figuras, estamos encerrando o tempo aí. Ó. Isso aí, então, é um Alcorão, tá? Figurinha do Alcorão. O símbolo do islamismo é essa estrela, né? A lua crescente com a estrela. É símbolo da renovação da vida na natureza. É uma referência ao calendário lunar e que rege a religião islâmica. A estrela indica ainda os 5 pilares da religião, que é oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. Vários símbolos judaicos aí, a mesquita, né? Está vendo aí? Esse aqui, se eu não me engano, é Meca, né? É aquele onde eles fazem a peregrinação em direção a ele. É a Ácaba, que fica, é aquela pedra que fica no meio de Meca.
Fica no meio meio. da Meca. Perfeito, estava fugindo o nome aqui também. Memória minha, gente. Puxa vida. Então, são vários símbolos aí, vocês vão ter a oportunidade de ver depois. Isso aqui eu achei trouxe interessante para vocês, mulheres aí. Ó. Uma curiosidade. Os vários tipos de véu islâmico. Tem hijab, tem chador, niqab e burca. A burca aí, né, que é a mais... é aquela que mais choca o ocidental, né? A hijab aqui, né? E cada um tem um significado. Dá uma olhadinha aqui depois, vocês podem ter a oportunidade de ler. Os ocidentais acabam usando mais essa veste aqui, né? Geralmente é a que mais se aproxima do nosso, né? Ok, vou ler então a conclusão, Carlos, para a gente fechar a aula. Lembrando que eu vou fazer um PDF desse materialzinho e mandar para vocês, tá bom? Você gostaria de ler? Pode deixar ler, que Ricardo. Beleza. Cada civilização apresenta de forma mais ou menos organizada os seus escritos sagrados. E esses perduram até os nossos dias, formando a moral, a ética e os conhecimentos transcendentes de cada povo. Cada civilização, dentro do seu contexto, se coloca como portadora da verdade. Necessitamos nos conscientizar dessa névoa cultural que cobre cada cultura, entendendo-a e procurando, dentro do espírito aristotélico de síntese, buscar a essência e ver em todas a contribuição que cada uma delas fornece à humanidade no seu desenvolvimento intelecto espiritual. E aí embaixo a bibliografia, né? Religiões e Filosofias, do Edgar Armand. Ok? Beleza. Esse exercício é gostoso de fazer, né? Hoje, fazia um tempo que eu não dava essa aula, e passei o dia revendo alguns textos e tudo mais, até vendo textos na internet, o islamismo no antigo e nos dias de hoje, e por aí vai, né? A gente vai compreendendo as culturas, né? Isso é muito importante. Eu estou com o meu irmão está na Turquia, ok? O conhecimento que ele está trazendo lá da Turquia está muito interessante para nós aqui da família, que ele está em Ankara, que é a cidade ocidental da Turquia, aos moldes ocidental. E também deu a oportunidade de Istambul, aonde sim, lá já é a cultura, né, dos árabes. Então, você vai ver que são mundos que estão ali, lá em Ankara, que é ocidental, ali os mundos se colidem. Né? Mas há um espírito de abertura cosmopolita naquela cidade que é natural. É interessante que uma informação só de curiosidade para vocês, meu irmão, ele esteve lá em uma casa onde Maria, mãe de Jesus, esteve na Turquia. Tirou foto, mandou aqui para a gente da família. A gente vê lá a presença dos gregos, muito grande. Teve lá em lugares que você olha e fala assim, isso aqui é grego e romano, né? Perfeitamente, né? Anfiteatro, aquelas coisas todas que a gente conhece. Então, assim, puxa vida, se todo mundo tivesse essa abertura, né, que é a conclusão aí nos pede, né? Essa conscientização, seria tão bom, né? Quem sabe no mundo de regeneração a gente vai encontrar isso, né? Uma convivência mais fraterna entre todas as religiões. Ok? Bom, gente, aí fica aí minha contribuição. Algum comentário final de vocês? Fique à vontade. Beleza, Ricardo. Eu estou feliz, porque eu consegui estourar só 8 minutos. Não, hoje foi a sua melhor atuação. Não, sim, foi fantástico. Eu estou aqui pasmo de ver tanta pontualidade. Mas foi muito legal, foi muito esclarecedora a aula, deu para a gente ter uma ideia muito
muito boa, né, meninas? Sobre essas 3 vertentes aí que realmente são importantes e para a gente poder também exercitar aí o nosso raciocínio dialético, né? Para que a gente possa entender um pouco como o outro pensa, como o outro age, né? E a única forma, quando eu entendo melhor o que você pensa, eu consigo te respeitar mais, né? E fugir daquela polarização, né? Que a gente falou tanto hoje aí. Só sabendo como é que é o teu pensamento que eu vou conseguir. Quem gostaria de fazer um encerramento para a gente? Posso fazer, professor. Beleza, então. Vamos agradecer a hospitalidade, os nossos leitores individuais, os mentores individuais dos professores, a disponibilidade do Ricardo. O Ricardo está sempre com a gente. Agradecer o criador, né, o Alan, e pedimos para que esse conhecimento agregue mais vida e mais vivência, né, do lado espiritual, porque do nosso lado material a gente peca muito, deixando a espiritualidade para depois, para depois. Então, só agradecendo ao conhecimento e a disponibilidade dos professores está passando tudo isso para a gente nesse curso bárbaro, esse curso que existe uma Maria antes e uma Maria depois. Eu só agradeço ao nosso Pai Celestial, ao Mestre Jesus. Gratidão, gratidão, assim seja. Beleza, gente. Ricardo, obrigado, viu? Muito bom. Meninas, um bom final de semana a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Eu que agradeço aí, companhia. Obrigado. Próxima Um sexta. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.